Obrigado, inicialmente, obrigado pelo convite, parabéns aí ao pessoal da comissão organizadora. Para mim é uma satisfação poder vir falar aqui para o pessoal, reencontrar alguns velhos amigos aí de pré-hospitalar, embora não esteja no momento atual do pré-hospitalar, mas a gente sabe que eu sou cirurgião por formação, emergencista por vocação e socorrista de doença mesmo. Eu acho que é uma doença, acho que todo mundo tem, e quando a gente tem, a gente não consegue se livrar dela. Então o pré-hospitalar ele é uma coisa que está no sangue da gente e a gente não consegue deixar. E para mim é uma satisfação vir falar desse tema. É um tema, sem dúvida, extremamente controverso. É uma das situações que, se não a mais, certamente uma das mais dramáticas, estressantes, do pré-hospitalar, como da medicina de uma maneira geral. E, claro, o objetivo aqui é trazer muito mais dúvidas do que propriamente conclusões, né? Muita gente vai ficar incomodada, mas entender o seguinte: nós estamos discutindo uma situação dentro do auditório, com ar-condicionado, sentado na cadeira. Muitas vezes, quando a gente está dentro da sala de emergência ou no asfalto quente, a situação é um pouco diferente. A situação é um pouco diferente, é difícil para a gente pensar, decidir naquele momento, mas aí a importância da gente estudar, da gente se preparar, da gente treinar, da gente ter protocolos para poder, no momento desse, tomar as condições, tomar as decisões certas. Tem como apagar mais uma aqui? Fica um pouquinho claro. Mas vamos lá, então nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória do paciente vítima de ferimento penetrante, né, torácico abdominal. E, na verdade, a gente vai começar a nossa discussão de trás para frente. A gente vai começar a nossa discussão onde, teoricamente, termina a linha de cuidado desse paciente. Nós estamos falando de paciente cirúrgico, né? No APH nós temos duas grandes linhas, clínico e cirúrgico. Nós sabemos que paciente cirúrgico, o tratamento dele é dentro do hospital. Paciente cirúrgico, o tratamento dele é cirúrgico, ele precisa chegar ali de qualquer forma. E uma vez chegando lá, nós vamos começar a discutir esse caso aí dentro da sala de emergência nossa. Então imagine, senhores, um pequeno caso, um paciente masculino, né, jovem, vítima de uma facada no epigastro, mais ou menos 10 minutos. Foi trazido pelo serviço pré-hospitalar, sem acesso venoso, sem oxigênio suplementar, apenas com curativo compressivo sobre o ferimento. Estava consciente, orientado, queixando de dor na região e muita sede. Tinha uma frequência de 140, PA inaudível, frequência de 32, saturando 90, e tinha um orifício de 3 centímetros mais ou menos ali na região epigástrica, né, doloroso essa palpação, com sinais de irritação. Foi feito o oxigênio suplementar sobre máscara, iniciado a reposição com cristalóide, solicitado o sangue, exames laboratoriais e, obviamente, indicada a laparotomia para esse paciente, né? Ninguém tem dúvida que é um paciente com trauma penetrante ou um paciente que está chocado, né? Provavelmente aí um grau 3 e grau 4 de choque. Pois bem, se indicou a laparotomia exploradora de forma praticamente imediata e foi-se levar esse paciente para o centro cirúrgico. Quem conhece o nosso centro cirúrgico no hospital de base sabe que ele fica no segundo andar. Quando nós chegamos na porta do elevador, o paciente parou. O paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. E aí, nesse momento, quais são as opções que nós temos? Vamos fazer uma coisa meio interativa aqui. Quem da plateia, nesse momento, retornaria à sala de emergência com esse paciente e iniciaria os protocolos do ACLS para ele? O paciente está parado. Alguém voltaria com ele? Paciente, o centro cirúrgico é no segundo andar. Nós estamos na porta do elevador aguardando. Tá? O paciente parou. Volta para a sala de emergência e começa o ACLS. Ninguém. Segue, espera o elevador chegar, segue para o centro cirúrgico para poder fazer uma toracotomia. Algumas mãozinhas levantadas, mas levanta para poder ver. Acho que é o mais prudente, hein? Eu acho que é o mais prudente. Ventilar o paciente, iniciar as ventilações desse paciente e aí sim retornar à sala de emergência. Ou, quarta opção, ali mesmo na porta do elevador, começar as manobras de reanimação até o retorno à circulação espontânea. Não, de forma alguma. Okay. Paciente cirúrgico. Viram que alguns fazem isso, outros não fazem nenhum. Retorna à sala de emergência, alguns vão direto para o centro cirúrgico, alguns ventilam e alguns começam a reanimar o paciente. Ok, é isso que nós vamos discutir agora. O que acontece? Nós estamos falando aqui, então, do que se chama parada cardíaca traumática, né?
o colega ali vai discutir depois essa sobrevida, esses prognósticos, mas historicamente a gente adianta que tem baixa taxa de sobrevida, geralmente em torno de 2%, né? Existem alguns algoritmos, algumas manobras específicas, como dentre elas a toracotomia, para discutir isso daí. E alguns estudos mais recentes, diante desses algoritmos, descrevem algumas taxas de sobrevida entre 5% e 8%, mas ainda assim muito ruim, né? Comparado com a sobrevida da nossa parada cardiorrespiratória de causa clínica. E metade dessas mortes, mais ou menos, acontecem no pré-hospitalar. Objeto da nossa discussão. Tá? E por que a gente tem essa dúvida? Por que a gente fica nessa? Por que um grupo faz, um grupo não faz? Porque, basicamente, o que acontece? Existe uma diferença entre o que diz o ATLS ou o PH-TLS e o que diz o ACLS. Essa linha, onde o paciente deixa de ser um paciente traumatizado e ele vira um paciente em parada cardíaca. O ATLS e o PH-TLS não são muito claros nisso, né? Quando vira uma parada cardiorrespiratória, teoricamente agora nós estamos falando de um protocolo da ACLS. Não, se não está parado, nós estamos falando de ATLS, né? O próprio PH-TLS, salvo alguma mudança, não sei se agora na última edição mudou alguma coisa, mas ele fala muito vago. Ele fala simplesmente o seguinte: olha, se parou a menos de 15 minutos do centro de trauma, reanima. Se não parou a menos de 15 minutos, não reanima. Se o paciente estiver sem cabeça, não reanima. Alguma coisa muito vaga, né? Alguma coisa que não nos ajuda muito naquela tomada de decisão. Fala assim, eu faço ou não faço, né? E o ATLS é a mesma coisa. E quando a gente vai para o protocolo ACLS, que é o protocolo de parada cardiorrespiratória, o último algoritmo, ele é muito enfático. Ele fala o seguinte: o suporte básico e o suporte avançado para o paciente de trauma, ele é fundamentalmente o mesmo do que o paciente clínico. E aí que vem o problema. Tudo bem, nós estamos pensando com foco na via aérea, na respiração, na circulação, pensar nas causas reversíveis, 5H, 5T, ok, mas ele deixa bem explícito que as manobras elas devem ser as mesmas. E é isso que a gente vai discutir aqui. Será que nós estamos falando, dizer que nós temos diante da gente um paciente com trauma que está em parada cardiorrespiratória é a mesma coisa que dizer que eu tenho um paciente que está em parada por causa de trauma? Será que é a mesma coisa? Parece a mesma coisa, mas será que é? E essa é a grande dúvida nossa, né? Que quando a gente pega o algoritmo geral da CLS, é isso aqui: o paciente está parado, verificar o ritmo. Provavelmente, paciente vítima de parada cardiorrespiratória traumática, o ritmo vai ser o quê? Numa fase inicial, provavelmente uma atividade elétrica sem pulso, né? Ela vai fibrilar e vai entrar em sistolia imediatamente. Então, vai se fazer o quê? Iniciar as manobras de RCP, fazer a epinefrina, que o Flávio vai falar daqui a pouco, e procurar as causas reversíveis, procurar lá o 5H, 5T. Isso é o que se recomenda, é isso? E teoricamente é isso que a gente faz. E qual é o problema disso? Mas alguém já pensou, em 2012, 13, 12, de uma coisa diferente? Falou, ó, peraí, provavelmente nós estamos lidando com outro tipo de parada. Talvez, por isso, nós tenhamos um número muito ruim de sobrevida. Resultados muito ruins. Então, se sugeriu o seguinte: paciente traumatizado, ele tem que ser considerado um paciente traumatizado antes da parada. Então, nós estamos lidando com um paciente de trauma. Então, se esse paciente de trauma parou, primeira coisa que eu preciso identificar: é um ferimento penetrante no trauma ou no epigastro? Se for, considere a toracotomia imediata. Por quê? O cara está com um buraco sangrando no tórax. No coração, na cava, na aorta, no pulmão. Tem um buraco sangrando. Eu consigo fazer o controle desse buraco sangrando no tórax, que não seja abordando isso diretamente? Não. Então, se existe isso, o tratamento para esse cara tem que ser abrir o tórax, se tiver parado em menos de 10 minutos. Tá? Se não é nenhum desses. É alguma causa clínica? Se for alguma causa clínica, protocolo da CLS. Ok? Se não, eu vou começar o processo de suporte básico ou suporte avançado de vida, mas simultaneamente procurando as causas reversíveis. O 5H, 5T, ok. A hipovolemia, a oxigenação e o pneumotórax hipertensivo. Eu também vou ter que tratar isso na hora. Ok? Tem que correr um pouco.
Então, a gente vê nesse primeiro algoritmo, que dessa situação, a toracotomia, ela é um tratamento definitivo. Ela é um tratamento definitivo, mas ela é um tratamento definitivo que tem que ser colocado rapidamente. Porque está sangrando muito. Né? E, basicamente, a toracotomia é um procedimento complexo. Poucos cirurgiões fazem a toracotomia. Tem uma baixa sobrevida também quando a gente fala de trauma contuso. Ela é indicada em pacientes com sinais de vida e os objetivos dela são exatamente fazer a massagem cardíaca e o clareamento da aorta para tentar diminuir esse sangramento. Tá? E ela é contraindicada em politraumatismo, traumatismo crânioencefálico grave ou ritmo diferente de AESP. Lógico, vou fazer uma toracotomia, o cara está fibulando. Ah, vai melhorar? Posso chocar direto a coração? Mas não é o caso. Né? Isso no trauma contuso. Quando a gente fala no trauma penetrante, opa, a sobrevida já vai para 18% a 33%, mostrando que, na verdade, corrobora a ideia de que o controle da lesão, fechar o buraco que está sangrando, é o que vai aumentar a chance de sobrevida daquele cara. Certo? E ela é indicada, obviamente, em pacientes que têm sinais de vida ou menos de 10 minutos de parada. Tá? E não só, aí decorrente desse tem outros guidelines que também consideram isso. Primeiro, o paciente é um paciente de trauma. Depois eu vou seguir o algoritmo da parada. Mas eu primeiro considero o tipo de paciente, depois o algoritmo da parada. Então, daqui fica claro que para esse paciente nosso, qual era a melhor solução? Seguir para o A centro melhor solução cirúrgico. é seguir para o centro cirúrgico. Ou voltar para a sala de emergência e fazer uma toracotomia. Ok? Tá? Mas não adianta iniciar a manobra de RCP. Você acha que esse paciente aqui vai voltar? O buraco está aberto, está sangrando. Não. As compressões vai jogar sangue. Então aqui, nesse caso, o ideal é subir para o centro cirúrgico, vamos reto. Ok, mas aí a segunda pergunta que se faz. Eu vou seguir para o centro cirúrgico para fazer a toracotomia, mas vou seguir fazendo o que com esse paciente? Ventilando. Fazendo massagem Tem como cardíaca ventilar? mais adrenalina, com massagem 30 para 2, 15 para 2 mais adrenalina, ou sem massagem cardíaca, fazer só adrenalina, ou não faço nenhuma coisa nem outra. Quem vota no número 1? Massagem 30 para 2 mais adrenalina. Eu não faria massagem. Número 2, massagem 15 para 2. Pode ser hipótese, né? Sem massagem cardíaca externa e só adrenalina. Acho que E sem massagem e sem adrenalina. sem massagem, sem adrenalina, né? Muito bem. Então vamos lá. Óbvio que no ACLS, Fiquei em dúvida entre 3 e a 4. Uma hora nós vamos Fiquei em começar a dúvida. pensar nas causas, né? Nas causas 5H e 5Ds. Mas enquanto isso, nós estamos massageando, né? RCP contínuo. E o que acontece? Qual é o objetivo da compressão cardíaca? Compressão cardíaca não é para reverter a parada, concorda? O objetivo da compressão cardíaca é manter, garantir o fluxo cerebral, o fluxo coronariano, através do aumento mecânico ali da pressão. Você vai fazer para que você mantenha, né? Não sei, no caso de uma sistolia, pode ser que com a medicação volte alguma coisa, mas o objetivo da RCP não é retornar o ritmo, é garantir o fluxo, pelo aumento da pressão. Só que nós estamos falando de um paciente hipovolêmico. Esse é um trabalho interessante que foi feito, que mostrou a massagem cardíaca, a RCP no modelo de cachorro. O que ele fez? Ele tirou o sangue do cachorro, deixou o cachorro hipovolêmico, fez o cachorro entrar no ritmo de pré-parada cardíaca e massageou. E foi ver o que acontecia com alguns parâmetros. Alguns parâmetros como pressão, acidose metabólica e débito cardíaco. E quais foram os achados dele? Foi um trabalho simples, um número pequeno, um N pequeno, mas interessante. E ele dividiu em 3 grupos. Então ele tirou o sangue do paciente, deixou o cachorrinho chocado e pegou 3 grupos. Um, ele só massageou. O segundo, ele só deu líquido, repôs o fluido. E o terceiro, ele deu o fluido e massageou. E qual foi a conclusão dele? Foi essa aqui. Por exemplo, com relação à acidose, que transmite para a gente o grau de perfusão periférica, ruim, né? Então, aqueles que foi só massageado, ele teve uma perfusão periférica ruim, a acidose estava alta, o excesso de base estava alto. E aqueles que foi massageado junto com o outro, com o grupo que foi massageado e teve volume, teve uma resposta melhor,
mas não teve diferença entre eles. Tá? E ainda, com relação à fração de ejeção do coração, aquele que foi só massageado ficou muito ruim. E os outros dois grupos não tiveram diferença. O que quer dizer isso aqui? O que isso aqui se traduz para a gente? Primeiro, que não adianta massagear coração vazio. Se não tem sangue, se não tem volume, não adianta massagear. Não vai fazer perfusão. E segundo, para um coração que funciona, como é o caso aqui, nós estamos falando de uma atividade elétrica sem pulso. Nós estamos falando de um coração que funciona, que tem ritmo, que tem força. Se o coração funciona, se ele tem volume, não adianta massagear. É bobagem. Não está fazendo diferença nenhuma, porque o coração funciona. Ele precisa de volume. Tá? Então essa foi a conclusão desse trabalho, e é uma conclusão interessante. E o mais interessante é que é o seguinte, nós estamos falando de um cachorrinho que tinha uma perda sanguínea controlada. Ele tirou o sangue pela veia. E se o paciente estiver sangrando? Estiver sangrando por um ferimento torácico ou abdominal? Será que a massagem vai ser inócua, não vai fazer efeito nenhum? Ou vai piorar a situação do doente? Piorar. Está sangrando, o buraco está aberto, e eu vou fazer força naquele coração, eu vou aumentar a pressão. Teoricamente, vai aumentar esse sangramento. Então eu vou piorar a situação do doente, eu vou jogar todo o sangue dele para fora. E é isso que nós não queremos. Certo? Então, eu vou deixar a adrenalina, o Flávio vai falar sobre a adrenalina, mas só lembrando uma coisa, falando do paciente, no caso do paciente, nós estamos falando de um paciente, por que o nosso paciente parou? Por que o nosso paciente parou? Hipovolemia. Um trauma agudo, choque, foi? Hipovolemia, o cara perdeu sangue. Se ele perdeu sangue, se ele está chocado, o paciente chocado é o exemplo de vasoconstrição extrema. As catecolaminas dele estão lá no talo. O cara está vasoconstrito ao extremo. O que adianta botar adrenalina? Que efeito vai fazer isso daí para ele? Então é 4, né? Isso mesmo. Né? Depois o Flávio vai explicar direitinho que o objetivo da adrenalina não é aumentar a frequência, não é aumentar a força de contração. É fazer isso aqui. Só que isso aqui já está no máximo, não vai ter efeito nenhum. Você só vai ter efeito deletério, só vai ter os efeitos secundários que a gente não queria. Né? Então, a princípio, fala assim, nossa, então é o seguinte, então na verdade não é para fazer nem massagem, nem adrenalina. E existem algoritmos que falam nisso. Esse aqui é um algoritmo do serviço australiano. Paciente com parada cardíaca é uma causa clínica? Não. É clínica? A CLS não é clínica? Tem menos de 10 minutos? Se tem, morreu. Não tem. É um trauma penetrante no tórax ou no epigastro? Então, não é para massagear. Não massageie. Qual é a solução? Fazer as intervenções simultâneas e toracotomia imediata. Então, eu vou falar de trauma contuso. O trauma contuso é um pouco diferente. O raciocínio é um pouco diferente, porque a gente pode não ter essa correlação direta entre a pressão e a perda de sangue. Mas para o penetrante, do tórax ou no abdômen, é muito provável. Tá? E a toracotomia. Solução, abrir. Tá? Existe todo o protocolo também para poder fazer essa toracotomia. Então, o que a gente vê é que existe já alguns protocolos que definem isso. E definitivamente, os procedimentos padrão preconizados pela American Heart não são aceitáveis no paciente traumatizado, e o retorno à circulação espontânea é improvável, sem que haja tratamento imediato das causas que estão levando aquela parada cardíaca traumática. Né? Mas então é o seguinte, mas é possível fazer toracotomia no pré-hospitalar? Lógico. Possível? Sim. Mediante treinamento, mediante capacitação, tem que se fazer. Tem que ser cirurgião? Provavelmente. Tem que saber o que está fazendo, porque senão vira uma cena de filme de terror. Fica pior do que um alien saindo da barriga de cara. Imagina abrir um tórax no meio da rua. É um procedimento difícil. Quem trabalha dentro do hospital aí que já viu toracotomia dentro da sala de emergência, não é uma coisa fácil de se fazer, mas é a única solução que a gente tem para esse caso. Se a gente não tem isso daí disponível, os serviços eles têm que promover intervenções necessárias locais, devem criar protocolos para a identificação desse tipo de paciente e priorizar o transporte rápido. Não adianta ficar fazendo firula.
Não vai resolver. Enfia o dedo no buraco e corre. Está sangrando. Não adianta massagear um coração vazio. Essa porra mesmo. A gente vai morrer. Então, transporte rápido em detrimento de outros procedimentos não salvadores de vida. Adianta entubar o paciente, o cara tomou o cara tomou um tiro no tórax, um tiro no epigastro. Adianta entubar o paciente? 20 minutos, doutor Rodrigo. Ok, estou terminando. E na verdade, hoje, se a gente chegar, podem pegar, qualquer um aí pode pegar na internet, acompanhar as notícias. Durante a discussão, a vítima deu um soco no dentinho, reagiu, tomou uma facada. A equipe do SAMU chegou no local, ficou 40 minutos reanimando. 40 minutos reanimando. Eu queria saber quem foi o infeliz que inventou esse 40. Vamos ver que ele aparece mais vezes. Adianta entubar, ventilar, massagear. O cara está com uma facada no peito. Não vai fechar o buraco, só se ele for o Wolverine. Não vai cicatrizar. Flanelinha assassinada a facadas. Tomou facada, o serviço de urgência foi acionado e a equipe constatou 5 golpes de faca nas costas, nos braços e na cabeça. A equipe ainda tentou reanimar, mas não deu certo. Lógico que não deu certo. Por que estaria? Equipe socorrendo um dos baleados, massageando o baleado na rua, não resiste e morre. Homem morre para ser baleado no outro canto. O irmão levou o rapaz até o 30º batalhão, mas os militares não conseguiram. Atuaram durante 40 minutos até a confirmação da morte. O cara tomou um tiro no tórax. 40 minutos massageando. Esperando o quê? Mesma coisa. Por aí vai. Acidente no chão. Foi uma moça batendo no carro. Motorista, tentando reanimar por 45 minutos. Ou 40, agora deu. Mas é a rotina. A gente vê isso muito. 45 minutos, uma parada por trauma. Seja contuso ou abdominal. 45, não adianta. Qual vai ser o desfecho? Essa aqui foi recente também. A mulher que tomou uma facada lá em Tabatinho, tomou uma facada no tórax. Essa aqui ainda tem vídeo na internet. Todo mundo fazendo filinha, o pessoal fez legal. Os acompanhantes fizeram legal, o pessoal que estava assistindo, fizeram filinha, fizeram a massagem. A menina tomou uma facada no peito. E estava 5 minutos no hospital da Ceilândia. A equipe fez isso, fez tudo. Aí chegou o socorro. O que o socorro fez? 40 minutos. Mais 40 minutos. Ainda teve autopulse, ainda teve direito a autopulse, a DEA. Botou o cirurgião lá, ó. Qual vai ser o desfecho disso? Né? Então, gente, só para terminar. Fica difícil falar assim, mas os protocolos têm que ser feitos em evidência, baseado em evidência. Não é bem assim, tá? Acho que o Wesley vai falar disso aqui. Essa aqui foi a última que saiu sobre... Vai falar dela? Então eu não vou entrar nisso daí. Ele vai falar sobre essa última revisão que teve sobre parada cardíaca, né, as conclusões. E na verdade é uma coisa, nem tudo tem que ter evidência científica. Lembra do paradigma do paraquedas? Lógico. Alguém já fez trabalho duplo cego, randomizado, prospectivo, para mostrar que o paraquedas funciona? Não, né? Então nem tudo. Em emergência, menos da metade dos procedimentos das condutas que a gente toma são baseados em evidências com evidência forte, tá? Então pode se mudar sim o protocolo, pensar no que nós estamos fazendo. Então a conclusão, gente, é essa: reanimação é um assunto controverso, é difícil pesquisa, não tem trabalho conclusivo, e muitas metodologias são diferentes, mas as tendências apontam para um efeito negativo da RCP em um grupo de pacientes que está com hemorragia incontrolável. Massagear alguém que está sangrando vai piorar o sangramento. Toracotomia de urgência e massagem externa, somente após esse controle, parecem sim aumentar as chances de sobrevida dessas pessoas, tá? E uma que fica a discussão é isso, Wesley. Talvez, para a gente pensar, será que os índices ruins de sobrevida das toracotomias, da reanimação, no paciente traumatizado, não é porque nós já estamos começando errado a coisa? Nós já estamos com a premissa de que todo paciente parado tem que começar sendo reanimado? Tem que começar pelo protocolo do CLS? Pode ser que o erro esteja aí. Por isso os índices são tão ruins. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma vítima. Trauma é uma vítima jovem, é um prognóstico bom ser atendido. O prognóstico, teoricamente, era para ser muito melhor do que uma arritmia, do que uma causa metabólica, que é mais difícil de controle. Concorda? É isso. E aí, na verdade, o objetivo é que a gente
mude isso daí. E fica aqui o convite, né? Quem quiser discutir mais trauma, vai ter muita discussão. O Brasileiro de Cirurgia vai ser aqui no ano que vem. Obrigado. Uhul!